Oi, tá conseguindo me ouvir direito? Eu tô esperando a doutora Milena entrar pra gente poder conversar. Aí ela entrou. Será que ela consegue? Ela chegou, chamei já. Oi? Oi, tá conseguindo Oi, me ouvir? Tá tô. todo mundo conseguindo me ouvir? Tá me escutando? Eu tô te ouvindo, mas eu não sei se o pessoal tá ouvindo. A Adam disse A que tá Dani tá bom. dizendo. Joia. Que bom. Boa noite. Todas de azul, né? Boa Todo noite. mundo de azul. Que bom tá a gente dividindo esse espaço. Muito Acho que vai legal ser bem também. legal. Vai, Tu o quer pessoal falar tá um pouquinho entrando sobre aí. tu para poder o pessoal saber, enquanto o pessoal Vamos, não vamos lá. chega? Isso, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Milena Bassani, sou advogada, trabalho advogada há 10 anos, quase 10 anos, esse ano completa 10 anos. Trabalho exclusivamente com saúde tem cerca de 4 anos, mas nesses 10 anos já venho trabalhando e sempre com direito à saúde, 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 saúde é minha grande paixão. Ai, que bom. Também atua há quase 10 anos. Quase não, né? Eu me formei em Isso 2008, revela um pouco da 10 nossa anos. idade, né? É meio complicado. Isso é bem feio. Mas vamos lá. A gente escolheu a data de hoje porque hoje é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, né? E aí, todo mundo de azul para poder, Isso. tanto no meu Instagram quanto no Instagram da doutora Milena, a gente está falando um pouquinho sobre autismo e sobre os direitos do autista. E a gente queria conversar aqui mais sobre os 3 pontos principais que a gente mais vê, né, no escritório, que é educação, Exatamente. tratamento multidisciplinar e escola. Isenção de Isenção de veículos também, o pessoal veículos, pergunta muito. imposto. Assim, o que chega mais para mim de dúvida é sobre. Eu tenho direito à redução de carga horária, e isso até chegou numa das perguntas. Eu vou ver se eu consigo. Não Uhum. sei puxar, nunca fiz isso, vamos tentar. Pois é, eu também não sei não. Tava procurando aqui como é que eu vejo as perguntas e tô meio perdida, não vou mentir. Mas a gente se acha. É. Vou tentar puxar uma pergunta aqui e aí a gente vai conversando e o assunto vai surgindo. Eu vou pegar uma de isenção que chegou pra gente. Moro em São Paulo, tenho direito à isenção do IPVA. E Tem, aí e tu tem quer sim. Quem mora em responder? São Paulo, isso, posso responder sim. Quem mora em São Paulo não só tem direito à isenção do IPVA, como também tem direito a não participar do rodízio. Isso é muito importante. As cidades que têm rodízio de veículos, que você só não tem um dia da semana. Para quem não conhece, o rodízio funciona assim. Tem um dia da semana que você simplesmente não pode circular dentro da região central, que é delimitada pelo município, e de um determinado horário, que costuma ser horário de pico. Então, você tem que circular, pode circular às vezes, dentro do bairro, se o seu bairro não for central, enfim. E quando você recebe a isenção, se tua isenção for total, que no caso do autismo, salvo engano, ela é total, né? Você recebe Sim, a sim. isenção dos impostos, você recebe a isenção para pagamento de IPVA e você também pode pedir para não participar do rodízio na cidade, ou seja, você vai poder circular livremente também durante o horário de pico, horário normal, sem precisar se preocupar com o horário do rodízio. Ai, ótimo. Aqui em Pernambuco a gente sabe que alguns estados tem algumas famílias que ainda precisam ingressar com ação judicial para se conseguir a isenção. Aqui em Pernambuco, pelo menos é a área de atuação da gente, a gente não precisa ingressar com ação judicial. A família pode se deslocar até o Detran. Geralmente, as famílias se deslocam até o Detran ali na Iputinga. Quem é daqui de Recife conhece, para Isso. poder fazer o cadastro no Cefaz e ser encaminhado para um perito. E aí, com o laudo do perito, você tem a isenção do IPVA. O que acontece que eu vejo muita gente questionando. Ah, doutora, eu fui e dei entrada na isenção do IPVA, mas não tenho direito, porque eu dei entrada agora em março. O ideal é dar entrada no final do ano para que você tenha direito à isenção no ano seguinte, porque uma vez Gerado protocolado, uma vez IPVA. distribuído e gerado IPVA,
você não tem mais como deixar de pagar aquele imposto, aquele tributo. Então, o ideal é sempre no final do ano. Todo ano precisa ser feita a renovação. Não é algo que vale para sempre. Então, todo ano você precisa ir lá para poder solicitar essa isenção. E, geralmente, eu peço para os meus clientes irem sempre entre setembro e outubro para poder já irem atrás do laudo do perito. Isso, certo? Exatamente. Tem mais alguma dúvida em relação a isso? Não sei puxar não, essas perguntas não. É porque para mim tá aparecendo uma interrogaçãozinha aqui, então... Ah, mas eu lembro de algumas aqui, mas no final a gente fala sobre elas. Pronto. Aquele desconto de 80% da passagem, eu imagino que seja da passagem, né? Vale para os autistas? Sim. O desconto, na verdade, ele não é de 80%, né? O desconto, ele é de 80% a 100%, a depender da deficiência, depender da síndrome que a pessoa for acometida. E o desconto, ele não vale para o autista nem para a pessoa com deficiência. Ele vale para o acompanhante daquela pessoa que está viajando, daquela pessoa que é deficiente. Então, você compra a passagem daquela pessoa normalmente, gera a reserva. Com o número da reserva, você entra em contato com a operadora de voo, para que a operadora lhe dê todo o cadastro, lhe dê todo o passo a passo, e você possa enviar para eles ou o eu esqueci o nome agora. Meu Deus. São 2 nomes. Bem chatinhos. Nossa. Eu fiz isso essa semana para minha irmã, rapaz. Já não lembro mais. Deixa eu achar. O Fremec e o Medif. Lembrei. Fremec e o Medif. E aí você vai ver se a pessoa vai ter direito ao Fremec e ao Medif. Quem vai dizer isso é a operadora de voo. Então você protocola isso e geralmente no prazo de 72 horas eles lhe dão uma resposta. Eu já comprei passagem faltando 2 dias. Então, em relação a isso, não tem problema. O ideal é sempre comprar com antecedência pelo menos 1 mês para poder você garantir, obviamente. Mas não tem problema nenhum de você comprar nas vésperas, assim, feito eu já me arrisquei e comprei faltando 2, 3 dias, nunca tive problema em relação a isso. E aí, o desconto que as operadoras dão é de 80%, mas a legislação fala de 80% a 100%, tá? Deixa eu puxar outra. Tem o direito à redução da jornada de trabalho? Difícil. O que acontece? Tu quer responder? Posso responder sim. Pode? Responde. Posso. Vamos lá. Via de regra tem sim. A mãe ou o pai do autista, ele tem direito à redução da carga horária. O responsável por ele tem direito à redução da carga horária, que pode cair até pela metade. Mas a situação também é complicada, né, Rafa? Porque eu visualizo assim, que até na hora da pessoa buscar o emprego propriamente dito, ao dizer que tem o filho autista, que às vezes nem diz, mas assim, na hora que vai dizer, então fica assim, pode perder a vaga de emprego, não pode, é bem complicado. Mas assim, eu conheço... acho que esse benefício é muito para quem é do setor público, né? Porque quem é do setor privado fica bem mais difícil. Complicado. Exatamente. Eu conheço alguns casos da rede privada que conseguiu, sim, a redução. Mas confesso que acaba que na prática não funciona. Na pública, sim. Concursados, principalmente, é super tranquilo de solicitar. E aí o passo a passo, mais ou menos, é você primeiro fazer uma carta por escrito para o seu chefe, né? E junto com o laudo médico, precisa ter o laudo médico, principalmente no caso do autismo, que a gente sabe que o autismo você não vê. O autismo é uma síndrome que você não vê, conforme a legislação. Ele é considerado uma doença. Você olha para uma pessoa, você não vê que ela é deficiente. Então... E até a campanha que hoje a gente viu muito nos Instagrams a foto da criança, ele não parece, mas ele é autista. Então, assim, realmente ele não tem forma. E aí o ideal é que você já vá apresentando um laudo
médico, geralmente de um neurologista ou de um psiquiatra, para o seu chefe imediato, e imediatamente você entra em contato com o RH, para que seja feita toda a parte burocrática dentro do sistema público. Não conseguindo dentro do sistema público, obviamente, você pode ingressar com ação judicial para se pleitear isso daí. Mas eu, pela minha experiência, a gente sempre tem conseguido de forma administrativa no setor público. No setor privado, realmente, é bem complicado você solicitar a redução de 50%, manter o seu salário e trabalhar só metade. Exatamente, é bem complicado mesmo. Principalmente com a economia do jeito que a gente está, os empregadores não vão aceitar. Na prática não funciona, né? Não funciona para quem é privado, para quem é público tem funcionado, tanto na estadual quanto na federal aqui, tranquilamente. E a gente já teve casos, pelo menos aqui no escritório, de que na rede municipal também estão conseguindo de forma muito tranquila. Isso. Vamos lá. Como consigo o tratamento multidisciplinar? Tratamento multidisciplinar. Eu vou falar um pedaço e aí tu fala outro, pode ser? Pode, eu acho claro. Que nós duas falamos muito sobre isso. Tratamento multidisciplinar, acho que ele funciona muito igual à redução. Você precisa ter o laudo médico, você precisa ter a prescrição médica do que é que seu filho precisa. Seu filho precisa de fono, físio, TO, psicopedagoga, psicólogo, terapia em grupo. Cada criança é uma criança, cada um vai ter uma terapia distinta, uma metodologia diferente. Mas aqui em Pernambuco a gente já sabe que isso daí é prioritário. Os juízes, os desembargadores já não discutem mais a necessidade daquela criança ter o acompanhamento terapêutico multidisciplinar completo. Seja na rede de SUS, que a gente sabe que é bem difícil ter os profissionais capacitados, quanto na rede privada, com os planos de saúde. Então, com os planos de saúde, tu queres falar um pouquinho como é que funciona a ação, como é que é deferido a legislação em si? Isso, falo, vamos lá. No caso dos autistas, basicamente como qualquer outro tratamento que a gente fica pleiteando para o plano de saúde custear. O que acontece? Sim. É necessário que se tenha os laudos dos neuropediatras, ou se ele é acompanhado por se é acompanhado por dois, cada profissional, porque assim, quando a gente fala de autista, a gente está falando de vários profissionais que estão trabalhando junto com ele. Ele não fica só com um pedagoga, com um acompanhante terapêutico, ele não tem só um profissional. São vários profissionais atuando ao mesmo tempo, por isso se chama tratamento multidisciplinar. Então a gente precisa do laudo do neuropediatra, que ele, principalmente ele vai dizer qual o tratamento que ele vai precisar, e logo em seguida a gente vai ter a quantidade de sessões que ele vai precisar. A maioria dos autistas, a grande massa, tem que fazer um tratamento diário. É uma rotina realmente bem puxada, mas é um tratamento diário e que é muito efetivo. Então o que acontece? A gente tem que pegar todos que na verdade não são nem laudos médicos, são relatórios médicos, né? E com essa documentação, com documentação do plano de saúde, que seu plano de saúde está em dia, os 3 últimos pagamentos, comprovante de residência, tem uma série de documentações que a gente pede, básicas, e aí a gente dá entrada no pedido solicitando uma liminar. Essa liminar costuma sair rápido, eu coloco assim, que em uma semana é mais do que suficiente que ela saia, mais do que isso já está demorando demais. Então assim, no máximo uma semana a gente já tem uma decisão do juiz. É muito difícil um juiz negar um pedido desse, só se a gente o advogado que estiver atuando, não instruir o processo da forma correta, porque isso é importante. E aí vem a deixa de falar. É importante ter um profissional que você atue, que seja especialista na área, porque ele vai saber exatamente o que o juiz pede. Então, assim, a gente reúne esses documentos e manda lá para o judiciário da entrada na ação, e aí com uma semana mais ou menos, é um prazo razoável, sai o pedido de liminar. Quando sair a decisão determinando o custeio do tratamento, e aí vai estar lá dizendo se ele vai fazer o BOBA, se vai fazer, vai utilizar de PEC, se vai utilizar do ABA, enfim, vai depender de cada caso. O plano é intimado e ele tem que cumprir naquele prazo que o juiz estipula, 24 horas, 72, 5 dias, depende muito do magistrado. Se o juiz, aí a gente pergunta, e se
ele não cumprir. Ah, isso acontece. Como acontece, né, Rafa? Muito. Geralmente eles dizem que eles têm profissionais capacitados dentro da rede credenciada. Já começa daí a dificuldade deles, né? Isso entra até a deixa da certificação, né? Porque a gente sabe que não são todos os profissionais que são capacitados para determinados tratamentos. Existem certificações próprias para cada um. E isso é muito importante. Pelo Estado, a gente não tem muito profissionais habilitados, mas na rede privada a gente tem bastantes. Algumas pessoas utilizam da forma de reembolso, né? Você reúne os documentos, você reúne a nota fiscal e todo mês o plano vai lá e reembolsa esses valores, porque é muito difícil, não vou dizer nunca, né? Mas é muito difícil o plano de saúde ele ter o profissional dentro da rede credenciada. Eu, sinceramente, não conheço um plano. Eu não conheço nenhum plano de saúde que tenha um profissional credenciado apto, conforme... Apto, certificado, né? O requerimento do médico assistente. O que acontece é que a gente, num processo, não sei se com você também é assim, eles alegam que eles têm muitos profissionais, várias opções de rede credenciada, de profissionais. Ninguém apresenta. Ninguém apresenta, fica um silêncio no processo. Parece que faleceram do outro lado. E aí começa aquela briga da gente de solicitar o bloqueio judicial, de conseguir alvará. Enfim. E é por isso que eu costumo já apresentar. Aqui em Recife a gente tem algumas clínicas que fazem todo o tratamento completo. Existem profissionais que fazem de forma individualizada, porque atendem em domicílio, outro vai na clínica, enfim. Aí vai depender de cada caso como vai ser feito esse tratamento. Mas a gente também tem algumas clínicas que fazem todo o tratamento dentro da clínica. Quando chega para mim esses casos que fazem o tratamento todo na clínica, eu já peço para a clínica me emitir logo os orçamentos. Porque fica mais fácil da gente já na inicial dizer, olha, se ele não cumprir, tá aqui, o valor é tanto por mês, que é um valor muito caro. E, tanto, vamos bloquear aí 2, 3 meses até que o plano resolva fazer o pagamento direto à clínica. E aí tem acontecido do juiz já bloquear cerca de 3 meses de tratamento. Aí é repassado à clínica mensalmente, não é repassado o valor todo de uma vez, é importante frisar isso. Cada mês vai ser liberado o valor equivalente. Isso geralmente vem até numa observação no despacho de que você não deve pagar de uma vez, todo mês você deve pagar mês a mês. Isso, você tem que até todo mês ir lá. Juiz, olha, agora tem que começar de novo. Aí ele vai, emite um ofício para o banco, a Caixa Econômica, normalmente, que é a que tem dentro do fórum, para a Caixa Econômica poder fazer a transferência para a clínica que foi a escolhida, né, pelo paciente para fazer. E quando tem os casos que são vários profissionais particulares, é feito normalmente por reembolso mesmo. Você apresenta as notas e aí o valor é depositado para você. Isso. Eu acho que o meu... Eu consegui te ouvir direito, mas o meu... Deu uma travadazinha, né? Tipo... Foi. Roberto perguntou aqui pra gente. Boa noite. Eu tô sem óculos porque eu perdi o meu. Vamos lá. Roberto perguntou, boa noite. Como é essa questão de redução de carga horária para empregados públicos federais? E aí ele fez outra pergunta também. Acabei de mudar o plano de saúde do meu filho para 1.000. Eu preciso esperar quanto tempo para colocar na justiça? Bora responder logo a primeira. Tá dando uma travadazinha para mim. Tá, para mim ficou tranquilo. Para mim apareceu assim, para mim tá normal. Tá me escutando bem? Tô escutando normal. Então vamos lá, deu uma travadinha, mas voltou. Tu ouviu a primeira pergunta? Não. Boa noite. Como é essa questão da redução de carga horária para empregados públicos federais? Eu não sei se Roberto ele entrou depois. Né? Foi. O que acontece? Você precisa do laudo. Você precisa do laudo médico e uma carta. Você pode fazer isso de forma administrativa. Você pode tentar isso administrativamente sem auxílio do advogado, ou você pode solicitar que o advogado faça esse procedimento. E aí você faz uma carta junto com o laudo médico, informando ao seu superior e ao RH que você precisa da redução. E aí eles vão lhe dar uma resposta dentro do prazo estipulado pela instituição. A outra pergunta dele foi: acabei de mudar o plano de saúde do meu filho para 1.000. Eu preciso esperar quanto tempo para colocar na justiça? Então, depende. Eu até fiz um post sobre isso em relação à doença pré-existente. Por quê?
Porque se você não fez aquele acompanhamento na hora da adesão com um médico, seja ele indicado pelo plano de saúde, seja ele particular, esse tempo de pré-existência, de doença pré-existência imposta pelo plano de saúde, ela é inválida, ela é nula. E aí a gente já tem algumas jurisprudências, pelo menos aqui em Pernambuco, nesse sentido. Eu não tenho de cabeça, eu sou péssima de memória em relação à legislação, em relação a número, mas no meu Instagram tem algum post, acho que uns 5, 6 posts atrás, que a gente fala sobre isso. Deixa eu puxar outra pergunta aqui. Eu tô com um pouquinho de dificuldade, tá travando bastante para mim aqui. Eu não sei se é a Será que é a chuva? Ou se é o meu celular. Tá chovendo agora, é? Eu nem tô vendo, tá. mas eu tô... Tá dando uma travadinha para mim aqui, eu não tô escutando direito, mas vamos lá, dá para escutar mais ou menos. Eu tô conseguindo te ouvir. Tá, então é o importante. Eu tô conseguindo te ouvir, e acho que Maria Matilda também disse que tá escutando bem. Deixa eu puxar outra pergunta. Joia, então. E aí a gente vai falar sobre escola. A gente fala sobre isso e aí a gente fala sobre escola, que eu acho que é o calo de muitos pais. O autista tem direito ao LOAS. O que acontece? O LOAS é bem complicado porque, teoricamente, todo mundo deveria ter direito ao benefício. Só que a gente tem uma legislação... Eu particularmente entendo aí que mesmo que essa questão que tem do valor do quarto, do salário mínimo, eu confesso que eu discordo plenamente. Eu também. Eu discordo plenamente porque quem é que hoje consegue... Tem gente que consegue, obviamente, mas quem é que hoje consegue manter uma pessoa com deficiência com um quarto de salário mínimo? É impossível, né? É impossível. E aí a gente sabe que a legislação determina que existe um critério de avaliação administrativa no INSS. Só um parênteses, Rafa. Isso. Adam está perguntando o que é o LOAS. O LOAS é um benefício que você recebe, não é aposentadoria, é bom frisar isso, porque não é aposentadoria, né? Mas é o benefício que a pessoa com deficiência recebe do INSS. É como o benefício de prestação continuada que existe. Porque na verdade o LOAS é Lei Orgânica de Assistência Social, eu acho, saúde. Eu não me lembro se é social ou é saúde, é alguma coisa assim. Que aí dentro do LOAS tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Né? E aí é um salário mínimo por mês que a pessoa tem direito a receber. Só que quem tem direito a receber um salário mínimo por mês? Só quem recebe até um quarto de salário mínimo per capita. O que significa per capita? Você vai pegar a quantidade de pessoas que moram na sua casa, vai somar todas as rendas que existem e vai dividir pela quantidade de pessoas. Se esse valor der acima de um quarto de salário mínimo, que eu estou sem calculadora para saber quanto é um quarto hoje, acho que dá em torno de R$200. Mas a faixa de 200 e pouco, 200 e pouquinho. Mais ou menos isso. Aí você tem direito a receber o LOAS. Caso contrário, você não tem direito a receber o LOAS. Eu vejo que existe algumas possibilidades dentro da esfera judicial para se conseguir isso. Mas a letra da lei é muito clara no sentido de que um quarto, mais do que um quarto, você não tem direito a receber o LOAS, que é o BPC. Né? Que é um absurdo. Eu, Rafaela, sou super contra isso. Eu acho que a partir do momento em que você tem uma pessoa com deficiência que praticamente, geralmente, ou a mãe ou o pai deixa de trabalhar para poder estar levando para assistência, como tu mesmo disseste no início, o plano de saúde ou o tratamento é feito todos os dias. Você não tem como deixar de ir trabalhar para poder dar assistência. Muitos deles não podem. E aí você pede demissão para poder dar o tratamento adequado para o seu filho. E como é que vai ficar? Então, é muito complicado e para mim é bem injusto. Muito injusto. Eu acho. Existem algumas decisões, não, desculpa, existem alguns questionamentos nos tribunais superiores com relação a isso, né? Que mesmo quem ganhe, sei lá, 10, 15 mil reais, ela tem um custo de 10, 15 mil reais que não consegue manter um tratamento. Porque hoje... Vamos lá, vamos falar em números um pouquinho. Um tratamento efetivo para o autismo gera em torno de 20 mil reais por mês.
Em média. Esse é o valor que a gente sabe é daqui de Pernambuco, né? Exatamente. Em outras cidades deve ser até bem mais caro, né? Então, assim, Sim. como é que uma família consegue manter isso, mesmo que se ganhe muito bem? É muito complicado. Marcos está dizendo aqui, quando ultrapassa esse limite de 1/4 do salário mínimo, pode-se comprovar gastos com medicação e alimentação para relativizar esse limite. E aí o que acontece? Eu não atuo na área previdenciária, quem atua são parceiros do Eu também não, escritório. não. E aí eu imagino que essa forma de se comprovar é através de um recurso administrativo ou através da esfera judicial, né? O ideal realmente é que a família procure um advogado previdenciário para poder tirar essas dúvidas em relação a isso. Por isso que eu sempre digo que é cada um no seu quadrado. Quem é de direito de saúde tem que atuar em direito de saúde, quem é de consumidor em consumidor, quem é de previdenciário em previdenciário, família em família, e cada um no seu. Porque cada um é especialista numa área diferente, né? A gente não tem que Exatamente. falar. A gente sabe assim, sobre... o teórico um pouco, mas a gente sabe o geral, mas a gente não sabe. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre educação, porque foi um questionamento bem extenso que a gente recebeu em relação à educação. Eu acho que é um calo na vida de muitos pais, porque a gente tem muitas crianças autistas. Aqui no Brasil, a gente tem um índice de uma criança a cada 56. Cada 56 crianças que nascem, uma é autista. E um índice maior entre meninos, que é um menino para cada 4 meninas. Mas a gente não tem uma educação, como é que eu posso dizer, sem rasgar o verbo aqui. A gente não tem uma educação... Não uma educação 100% efetiva para o que eles precisam. É a realidade. A gente não tem uma educação inclusiva, adaptada para aquela realidade. A gente não tem. A gente não consegue ainda visualizar uma real inclusão daquelas crianças, seja autista, seja qualquer outra deficiência. A gente não vê. A gente vê um trabalho muito pequeno, um trabalho de formiguinha ainda, para a gente conseguir aquilo dali. E aí, o que acontece geralmente? Acontece que os pais acabam que pagam para um acompanhante estar em sala de aula. O que não é legal. Legal que eu falo no sentido de legislação. De lei. Uhum. De legislação. Por quê? Porque a gente tem uma legislação no Brasil que prevê a obrigatoriedade das escolas em custear, em arcar com esse acompanhante. E esse acompanhante ele tem que ser especializado. Não é a escola que determina se a criança precisa de um acompanhante ou não precisa de um acompanhante. É o laudo médico, é o médico que vai determinar se aquela criança ela precisa de um acompanhante em sala de aula. A escola ela vai dar as diretivas em relação à educação, em relação à pedagogia. Mas em relação ao tratamento multidisciplinar... a gente tem também que algumas escolas privadas, e eu vou falar um pouco da privada porque é o que mais chega a questionamentos, né? Que é a negativa de aceitação da criança na escola, de matrícula, que muitos colégios aqui em Pernambuco não aceitam. Mas a gente tem uma boa quantidade, sim, que aceita. É bom que os pais pesquisem, porque... aquele que negar, que os pais façam a denúncia no Ministério Público é extremamente importante. Por favor, isso não pode acontecer. Porque a partir do momento que os pais ficam em silêncio... A gente não tem como agir, a gente não tem como modificar ou como punir aquela escola em relação a isso, né? Exatamente. E o que acontece muito, a escola, ela se diz inclusiva, mas ela fala, não, eu tenho sim um acompanhante. É um acompanhante escolar, não é um acompanhante terapêutico que eles fornecem, né? Que já começa um pouco daí, né? Porque eu, do meu ponto de vista, entendo que tem que ser um acompanhante terapêutico, né? Para estar lá na escola todo dia com a criança. Então, eles colocam um acompanhante que muitas vezes são estagiários, que estão se formando ainda, que tem competência, mas que não está completamente habilitado. E quando eles colocam, eles dispõem o quê? De um acompanhante para circular em todas as salas. Ou seja, é mesmo que não colocar. E acaba uma negativa velada, os pais têm que ter esse custo. Exatamente. Agora, vamos frisar um pouquinho também com relação ao plano de saúde. Para quem tem plano de saúde, solicitem que o plano arque com esse acompanhante terapêutico, porque pode.
E o plano paga. Pode e deve. Exatamente. Então, Pode assim, e para deve, quem é um tem direito de plano, vocês. solicitem na liminar, porque aí vocês vão receber e aí vão ter o acompanhante lá todo dia. E o plano que vai ter esse custo. Isso. O que acontece? A gente tem o decreto presidencial 8368, que fala no artigo 4º. Ele fala assim, eu vou ler, é bem pequenininho, mas aí eu vou ler porque aí dá um norte para a maioria das pessoas. É dever do Estado, da família e da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. Aí ele fala, no parágrafo 2º, que é o mais importante para mim, que é caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou outra deficiência estiver matriculada disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar. E aí o que acontece? Esse acompanhante especializado no contexto escolar não necessariamente precisa ser um pedagogo. Ele não precisa ser um pedagogo. Exatamente. Ele tem que ser um especialista para aquela situação que aquela criança está precisando naquele momento. Né? Então, tem que tomar muito cuidado e o ideal é que se procure um advogado especialista exatamente para poder saber como agir frente a uma negativa da escola. Em relação à quantidade de acompanhante em sala, a gente não tem nenhuma legislação em relação a isso, mas o ideal é que seja uma criança para cada acompanhante. Dentro da realidade que eu, Rafaela, penso. Você não tem como ter um acompanhante para 5 crianças numa sala. Ela não vai dar conta, ela não vai dar para dar atenção, nem todos os cuidados, nem terapêuticos, nem pedagógicos, para aquela criança evoluir dentro da sala de aula. E é importante frisar que a gente tem aqui em Pernambuco uma lei própria sobre autismo, né? Acho que você já falou no começo. Sim. E ela fala lá no artigo 3º, eu vou dar também uma lida, porque eu também não consigo decorar. No inciso 11, parágrafo único, que ele fala, no parágrafo único do artigo 3º, ele fala o seguinte: em caso de comprovar a necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns, é importante frisar, classe comum, escola regular, de ensino regular, terá direito a um acompanhante especializado, ou seja, ele também traz o mesmo posicionamento que você falou agora. A mesma nomenclatura. Exatamente, para a nossa legislação aqui de Pernambuco. E que é importante que os pais e as mães que estão tendo essa negativa das escolas se pronunciem. Porque se não se pronunciar, Sim. Isso não vai mudar. Não vai mudar. E cabe a gente fazer que isso mude, né? Cabe a gente, sociedade, se juntar e não ter medo de fazer a denúncia contra a escola que não aceitou, a escola que não conseguiu adaptar o material, não conseguiu adaptar a prova para a realidade daquela criança. Exatamente. Receber uma criança em sala de aula é a coisa mais simples do mundo, você está recebendo. Mas se você não receber e não incluir aquela criança, você não fez nada. Então você não está fazendo a verdadeira inclusão. Você não está fazendo a inclusão, como a gente tem algumas escolas aqui em Pernambuco que se dizem inclusivas, mas que a criança fica lá, no quadradinho dela, e as outras crianças estão fazendo as outras atividades. E a atividade dela não é adaptada, ela não tem uma integração junto com as outras crianças. A educação física não é diferenciada. De que serve ela estar ali dentro? Só para dizer que ela está dentro de uma escola? Não é assim. Os pais precisam perder esse medo, deixar de ter esse tabu de receio de fazer essa denúncia, né? Um ponto, acho que é muito importante, que eu vejo que tem algumas escolas que ainda cobram, é cobrar uma taxa pela cobrança, pelo acompanhante. Tem escolas que chegam a cobrar uma mensalidade pelo acompanhante. Mais uma mensalidade. Você paga a mensalidade normal. Né? É completamente ilegal. Essa denúncia precisa ser feita. Você precisa fazer a denúncia no Ministério Público, na Secretaria de Educação, o mais rápido possível. Exatamente. Olha, a cuidar e educar a consultoria está falando lá, ó, que em Fortaleza, opa, subiu demais. Em Fortaleza criaram uma associação de pais
que se especializaram nessas ações contra a escola. É bom, é até bom essa ação, mas é bom também que essa associação de pais sirva para fiscalizar a escola. Porque Sim, eu acho não que só a mais escola que importante os do que filhos entrar com estão, a né? ação, exatamente, em todas as escolas. É muito Sim, importante. sim. Tem uma pergunta aqui que do Adam de novo. O Adam questiona qual a definição de acompanhante? Então, a gente não tem nenhuma definição do que é o acompanhante, mas o acompanhante ele é diferente de um cuidador. O acompanhante ele não pode ser a babá da sala de aula. Por quê? Porque de acordo com a legislação, de acordo com o decreto, é muito claro no sentido de que o acompanhante ele precisa ser especializado no contexto escolar. E geralmente aquela babá, ela não é especializada, ela não tem um curso superior, ela não tem os cursos de inclusão, de adaptação, de cuidados, para poder conseguir fazer o manejo daquela criança dentro de sala de aula, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, do Luciano. Luciano, da tua turma. Luciano. Como fazer a prova da negativa da escola? Olha, eu já consegui só com silêncio da escola. Só o fato da escola silenciar já é uma negativa. É a negativa agora, tácita, né, que a gente chama no direito. E aí o que acontece? Você indo lá, você pedindo as informações e você não tendo retorno, ele está negando o seu direito de ter o seu filho estudando. Então, não precisa ter uma negativa por escrito, porque eles não vão colocar nada por escrito. Nenhum vai dar. É igual como funciona com o plano de saúde. A maioria dos planos de saúde não dizem não autorizo ou não tenho a cobertura, não vou dar a cobertura daquele tratamento, porque é caro, ou porque não vai. Geralmente eles ficam em silêncio, você manda notificação extrajudicial e você não tem sequer resposta. A mesma coisa funciona para a escola. Uma forma de se provar que você solicitou. Travou e eu te chamei. Voltamos? Voltou? Voltou. Acho que fui eu que travei, né? Porque eu não consegui mais ouvir ninguém. Eu também não estava conseguindo ouvir ninguém aqui. O pessoal começou a falar que voltar, mas vamos lá, estamos de volta. Voltem todo mundo. Por favor, não vou embora não. Falta bem pouquinho para a gente acabar. E aí o que acontece? Geralmente o que eu indico é que os pais façam notificação extrajudicial juntamente com um advogado especialista em direito de saúde, para que envie para a escola. E aí, com essa comprovação dessa notificação, você já tem uma resposta do que você solicitou. Porque muitos pais ficam apreensivos no sentido de não vou denunciar aquela escola porque eu simplesmente fui lá visitar e eles não me responderam e eu não tenho como provar aquilo dali. Faça a notificação, procure um advogado especialista em direito de saúde e faça a notificação. Principalmente, né? Um aviso de recebimento é importante. Isso. E aí eu imagino que já funciona. Já dá uma segurança para a família muito grande em relação a isso. Tem mais alguma coisa em relação à escola que a gente não falou? Eu não consigo acessar aquela pergunta. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Instagram. Eu estava tentando acessar aqui pelo computador as perguntas que me foram enviadas, só que
eu sou um zero à esquerda com essa história de live, né? Tu Na verdade, é a lembra, primeira tu live lembra que quais eu são as faço. perguntas? Ó, cuidar, educar, a consultoria falou aqui. Ou muitos pais não informam a escola que o filho tem autismo por medo da negativa. Acontece bastante. Aqui em Pernambuco, e aí eu vou falar por Pernambuco porque a madrinha do meu filho, ela é especialista em educação inclusiva, e aí a gente estava debatendo muito em relação a isso no ano passado, porque a gente teve uma mudança na legislação daqui de Pernambuco em relação à lei que a gente tem estadual daqui, no sentido de que todas as escolas de Pernambuco que tiverem crianças com deficiência têm um prazo de 3 meses para apresentar na Secretaria do Estado o planejamento pedagógico para aquela criança. Então, cada criança vai ter que ter o seu planejamento pedagógico, o que é muito bom. Então, assim, é algo que eu não... Eu tô te ouvindo. Tá? Travou não, então? Travou pra mim só a tua imagem, mas tá ouvindo, tá ótimo. Eu tô te ouvindo. Você tá conseguindo me ouvir? Tô, agora eu tô. E aí, aqui em Pernambuco, a gente tem a obrigação das escolas, a partir do momento que você recebeu aquele aluno, que você tem o laudo médico daquele aluno, de adaptar o conteúdo pedagógico dele no prazo de 3 meses e protocolar aquela nova forma adaptada do conteúdo na Secretaria de Saúde daqui do Estado. Então, acho que já ajuda e dá um norte para os outros estados em relação à educação inclusiva mesmo. Porque não adianta receber e não adaptar. Isso. Com relação só a fazer um questionamento que me foi feito durante essa semana, que a gente vem de forma massiva falando sobre o autismo, sobre o fato... E aí, o plano de saúde, ele cobre o acompanhante terapêutico se meu filho estudar numa escola pública? Cobre. O que acontece? A escola pública, ela também dispõe dessa mesma obrigação de ter o acompanhante. Só que da mesma forma que a escola privada não consegue atender de forma efetiva. A partir do momento que você tem plano de saúde e o seu filho está na escola pública, você pode sim levar essa decisão liminar até a diretoria da tua escola. Você vai falar que a pessoa que vai ter um acompanhante lá, que vocês vão estar levando, que o plano de saúde vai estar mandando. É importante frisar que o pagamento não está vindo de vocês. E aí a escola vai dar um termozinho que você vai assinar, que ela vai autorizar a entrada desse acompanhante terapêutico na escola, como também ela vai retirar o atendimento do acompanhante que eles dispõem. Porque também não dá para ficar 2 acompanhantes ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Então, assim, o mesmo funciona. Isso, o mesmo funciona para a escola privada. Geralmente, quando os pais, através do plano de saúde, colocam aquele acompanhante, a escola tira o dever dela de fornecer o acompanhante dela. Obviamente que todo o cuidado, toda a adaptação do material tem que ser feito pela escola. Mas a gente, pelo menos eu tenho famílias dentro do escritório que preferem pagar para que essa adaptação de conteúdo seja feita por um especialista. E aí faz um acordo com a escola cede, eles assinam um contrato para que isso seja efetivado. Eu acho muito importante que a relação da escola com os acompanhantes terapêuticos que estão ali, seja pelo plano, seja pelo que os pais estão pagando, essa relação entre eles é muito importante. Porque somente assim eles vão conseguir ajudar aquela criança a ter a educação que ela precisa. Então, assim, é importante que tenha esse relacionamento, que os pais vão para as reuniões. Não é porque você tem um acompanhante terapêutico com seu filho lá no horário escolar, ou quem fica no integral, que você não tem a obrigação de ir para a reunião porque o acompanhante vai te passar as informações. Não. É importante que os pais estejam sempre presentes na escola. Eu acho que mais importante do que a escola ter um bom diálogo com o acompanhante é a escola ter um bom diálogo com a equipe multidisciplinar inteira. Porque eu acho que o que se trabalha fora da escola tem que se trabalhar também na escola. O que se trabalha na escola tem que se trabalhar também fora da escola. Né? Então não adianta a escola estar trabalhando, como eu vejo muito, o desfraude para as crianças menorzinhas e em casa está trabalhando outra coisa. E aí a criança
vai ficar sem saber qual é a regra, qual é o norte que ela vai tomar. Eu estou aprendendo na escola uma coisa, em casa eu estou aprendendo outra, e é muita informação para aquela cabecinha. Então, independente da idade, independente da síndrome, da doença, da deficiência, do espectro, você precisa ter um bom relacionamento da equipe multidisciplinar com a escola. E isso, eu acho que tem muito o papel dos pais, de pressionar, de fazer acontecer, porque se deixar as coisas acontecerem normalmente, as escolas não procuram. Infelizmente, as escolas não procuram. Tem mais alguma dúvida? Será que passou alguma dúvida do pessoal e eu não vi? Eu estava tentando acessar as perguntas aqui que fizeram e eu realmente não consigo. Eu acho que é porque a live está pelo teu Instagram. Aí eu não consigo puxar as perguntas. Será? Mas eu faço sim. No final eu vou dar uma olhada e vejo se teve alguma que a gente não falou aqui. Se não tiver, eu respondo lá mesmo no meu Instagram. Ou a gente começa novamente outra. Outro dia a gente faz mais lives. Isso aqui... a gente podia combinar. Oswaldo respondeu aqui. Meninas, só passando para dizer aqui que vocês são sensacionais. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Eu acho que só. A gente tem que a relação interdisciplinar entre a escola, a família e os profissionais é fundamental para o desenvolvimento com a criança. Perfeito. E isso cabe não só para os especiais, as crianças com algum tipo de deficiência, até para as outras crianças também. Os pais têm que estar sempre na escola. Isso aí é imprescindível em toda a família. Eu acho que assim, os dedos da mão da gente nenhum são iguais, nenhuma criança é igual, a gente não é igual, o desenvolvimento da gente não é igual e a gente não tem que se comparar com as outras pessoas. E a mesma coisa funciona para as crianças. Então, se tem uma criança que é daltônica, aquela prova tem que ser adaptada. Se a gente tem uma criança que tem uma dificuldade maior de letramento, aquela prova tem que ser adaptada. E aí isso vale para todas as crianças, independente de deficiência. Exatamente. A Carla Silveira está colocando um questionamento aqui que eu achei até interessante e absurdo ao mesmo tempo, né? Ela falou assim, que lá em Campina Grande negam vaga se a criança autista estiver fora da faixa etária da turma. E ela complementa aqui embaixo. Se a criança, por orientação da escola, ficar retido no próximo, acho que é o quê? Uma reprovação? É isso que eu não entendi. No próximo vai estar fora da faixa. E aí ela não é aceita na escola novamente. Minha gente, pelo amor de Deus, como é que pode? Minha gente, denuncie. Faça denúncia, Carla. Faça valer o seu direito, faça valer o direito do seu cliente em relação a isso. Nossa, eu realmente fiquei um pouco assustada. Eu nunca tinha visto uma situação como essa. A gente vê cada coisa no dia a dia da gente que... Tati tá falando aqui, pena que cheguei agora há pouco. Vai ficar salva. Assim que a gente fechar aqui, eu vou deixar salva para... Vou até tirar rapidinho. Vou tirar aqui para poder pegar o carregador. A cuidar, eu vou continuando aqui um pouquinho algumas coisas, enquanto o Rafa tá se organizando aí. A cuidar fala, quanto à questão dos acompanhamentos extraescolares, como fazer para o plano pagar tudo? É o que a gente tinha falado, eu acho que a cuidar não estava ainda aqui com a gente. A gente falou no começo um pouco sobre isso, e que é preciso ter esse relatório médico, normalmente é solicitado pelo neuropediatra, e aí ele que vai dizer todas as terapias que ele indica que a criança faça, e aí sim, o advogado especializado, ele vai dar entrada nesse pedido para que o plano cubra. Psicopedagoga. É permitido pelo... Williana é minha cliente, ela. Beijo, Williana. Beijo, Lunara, lindona. É permitido pelo plano de saúde. Então, psicopedagoga, ela tá no limbo, assim. É permitido? Eu não entendi agora a pergunta, eu acho que é custeado. Eu acho que é no sentido de ser custeado. Ele tem a obrigação, portanto, que exista a prescrição do médico. Tem que haver a prescrição do médico para que o plano de saúde arque com a psicopedagoga, sim. Psicopedagoga, ecoterapia, físio, fono, tudo é... Mila fala aqui, já denunciei. Tu quer ler que tu tá de óculos? Já denunciei na Secretaria de Educação, escola daqui de Recife. Foram de surpresa lá, a escola se comprometeu a mudar, negativa de colocar a AT, né, que é a acompanhante terapêutica.
e não mudou. O Ministério Público a favores da escola, como fazer? Gente, eu não lembro o nome, mas a gente tem uma promotora aqui, eu esqueci o nome dela, a gente tem uma promotora aqui que ela abraça muito a causa do pessoal com autismo. Então, assim, eu esqueci o nome dela, mas eu me sei comprometo... quem é, eu não estou lembrando, eu só estou me lembrando quem é a defensora. Mas a gente me tem... comprometo a procurar o nome dela e depois até eu coloco aqui, eu coloco no Instagram para vocês, mas a gente tem um aqui, se você chegar até ela, com certeza ela vai tomar, sim, providências. Mas não necessariamente você tendo condições e você podendo pagar em relação... Boa noite, Adam. Obrigada, viu? Você tendo condições de pagar, você pode procurar um profissional, um advogado particular, especialista em direito de saúde, que ele vai te ajudar também. Em relação a isso, não tem nenhum problema, não. Tem mais alguma pergunta? A gente tem mais 5 minutos de live. O Luciano fala que, assim, nas prescrições, é necessário conter o CID? Olha, a partir do momento que a gente está falando que a gente está precisando de um benefício, seja uma liminar ou um LOAS, é necessário, sim, conter o CID. Apesar, o CID, ele via de regra, só deve conter em atestados e outros documentos médicos com autorização do paciente. Porém, quando a gente está buscando um tratamento, a gente está buscando um benefício, sim, ele tem que ser colocado. Porque a gente ele tem que especificar lá que aquela criança, ele está enquadrada no Código Internacional de Doenças. E para isso, por isso ela é... Travou? Tá dizendo que tá sem som. Tá todo mundo ouvindo? Eu tô te escutando. Você tá me escutando? Tá sem som. Eu tô ouvindo. Tá sem som. Tá todo mundo ouvindo? Assim, a gente tem mais uns 4 minutos de live. É porque eu falo muito, você também, senão a gente fica aqui até 10 horas da noite, né? Se deixar, a gente passa a noite. Mas também é um assunto muito extenso, né? Pra gente poder estar falando em uma hora, em 50 minutos. Tá normal aqui. Pronto, tá então o vamos. Áudio. Vamos voltando então lá. Tá então, ótimo. assim, não sei se vocês escutaram, mas assim, nessas situações, sim, é necessário que contenha o CID, né? Porque a gente precisa estar enquadrando a criança dentro do Código Internacional de Doença, né? Não seria plausível não colocar, olha, eu quero benefício, mas eu não quero dizer o que eu tenho. Não faz sentido, né? Se você está pleiteando um benefício, pleiteando um atendimento médico, você precisa dizer o porquê que você está pleiteando aquilo. E aí, geralmente, os juízes daqui de Pernambuco, e, se eu não me engano, João Pessoa e Natal, eles se baseiam muito na CID para poder deferir o tratamento. Deixa eu te agradecer. A gente tem... Oi, caiu. Eita! Acontece. Falha nossa. Falha nossa. Deixa eu segurar aqui o tripé. Queria muito agradecer. Dizer que, olha, vamos marcar outras vezes. Foi muito bom. Vamos, adorei. Eu não estou muito acostumada, não, mas eu gostei. Isso é um perigo, eu gostar. Eu acho que o pessoal também gostou. Tá tendo muita interação. Teve até uma pergunta agora. Vou ver se a gente consegue responder isso assim que terminar a live. Eu me ofereci para a escola e nem quis pagar uma escola privada com 25 a 30 alunos deficientes. Eu vou responder para a Mila depois, assim que acabar a live. Mas eu queria muito agradecer a presença da doutora Milena, dizer que o Instagram está sempre aberto. Vamos tentar marcar outras vezes. Eu acho que foi super produtivo. Olha, tem gente pedindo mais vezes. Vamos marcar mais vezes. Vamos falar sim. Tá? E aí a gente pode até falar em outro momento sobre a área de atuação focada da gente, né? Porque a doutora Milena é especialista em FIV. E aí vamos fazer propaganda. A doutora Milena é especialista em FIV. FIV, gestante de risco é comigo mesmo. Exatamente. Quem precisar de qualquer coisa pode falar comigo ou com ela, que se for da área dela, se for da especialização dela, eu vou passar sem problema nenhum. E podem sugerir, tá bom? Vamos sugerindo aí temas que a gente vai se juntando e vai fazendo mais vezes. Vamos sim. A gente tenta fazer pelo menos 1 ou 2 vezes por mês uma live juntas. Tá bom? Sim, com certeza. Beijo, Rafa. Obrigada a todo mundo que estava assistindo. Beijo, obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau.